Fala aí, galera, tranquilo? Aqui eu tô trazendo a pintura desse cara aqui, que eu duvido que você conheça. Bom, se você conhece, você pegou a televisão preto e branco, porque eu não conhecia. Tanto que foi uma luta para encontrar a cor dele, porque cada foto da internet tem uma cor diferente, e eu ainda não tenho nem 100% de certeza se eu escolhi as cores certas. Eu vi um azulado, vi roxo, vi azul claro, vi a camisa azul clara. Aí, cara, eu fui a que tinha mais opções de cores, quer dizer, mais cores repetidas, né? Que era de todo prata, com aqui azul escuro, parece preto na imagem, né? Mas é um azul bem escuro. O azul claro em volta do N. E é isso. Aqui vermelhinho, National Kid. National Kid, eu nem falei o nome dele, né? Então, National Kid, personagem mais antigo que o Jaspion, aí a galera que conhece, na TV preta e branca. Nem a pessoa que pediu sabia a cor, mas tá tranquilo. Isso acontece. Aqui eu fiz o rostinho dele com aquela técnica vermelho, amarelo, não vai focar. Vermelho, amarelo, azul, essas coisas. Aí no vídeo a gente vai ver o detalhamento desse rostinho aqui. Fiz uma capinha bem sombreada, tá vendo? Aqui mais escurinho. Aqui também uma sombra boa. E foi da modelo da 3D Craft, comprado na Cult 3D. Vamos lá, sem mais enrolação. Fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Tá bem narradinho. Valeu, gente. Bom, vamos lá. A primeira cor é óbvio, eu vou tacar um prata nele, né? Eu vou utilizar esses dois pratas da Vallejo, que é um silver e um silver mais escuro ali, gun metal. Pareado com a da Acrylex, seria aquela metal color ali. E se você quisesse fazer a gun metal, é só você misturar o prata com o preto, vai tonalizando o preto até você chegar no tom que você quer, tá? Eu vou começar com o prata mesmo, prata puro. E depois eu descobri que esse prata tem uns flakes, que é como se fosse uma purpurina, bem fraquinha, só para dar um brilho, né? Você tá vendo que fica bem brilhoso a peça. Fica, esse prata aí eu gostei muito. Primeira vez que eu estou utilizando ele em uma parte tão grande assim de peça, sempre eu uso ele muito pouco. Mas com esse, ele é todo prateado, né? Então aqui eu já vou adicionando um pouco do outro, do Gunmetal, que é esse próprio flake, só que um pouco mais escuro, para começar a dar sombra. Tá vendo que eu taquei prata nele inteiro, sem limitar nenhuma parte, sem deixar nenhuma parte sobrando. E agora eu só vou adicionando a sombra com um Gunmetal e um pouquinho de preto também, até o preto da Acrylex eu vou usando para tonalizar a cor da sombra que eu quero. Que aí eu vou escurecendo ela de baixo para cima e depois eu vou jogar um prata, o próprio prata, de cima para baixo, para dar aquele tom de iluminação de cima e a sombra eu venho de baixo. Óbvio que, exemplo, atrás da capa ali, por dentro da capa, eu jogo um prata bem escuro. Tá vendo que tá bem escuro ali? Então já vou escurecendo bem a parte de dentro da capa. Parte da bota, um pouco da bota ali eu vou jogando também, de baixo para cima. E assim, ó, você tá vendo os flakezinhos ali na água? Tem bastante flake, eu não sabia que tinha essa coisa na tinta não, mas é bom. Agora eu vou utilizar o vermelho da Acrylex. Não vou utilizar o vermelho da Vallejo porque eu quero um vermelho bem vivo. O da Vallejo que eu tenho, ele é um pouco, como eu posso dizer, ele é um pouco mais escuro. Esse vermelho da Acrylex eu gosto mais dele por ele ser mais forte, né? Aqui vou cobrindo todo o N. E agora eu vou adicionar um pouquinho de preto ali em cima e vou misturar o vermelho com preto para dar uma escurecida nesse vermelho. Para que eu vou fazer isso? E eu peguei o preto que já é diluído com água, então ele não vai ficar tão forte. Eu só vou dar uma sombra aonde tem a ondulação do peito ali, entendeu? Essa parte eu comecei errado. Ali é azul, eu pintei com vermelho. Aí logo eu parei
e faço a parte do vermelho ali, que é da bota dele, né? Aquela parte da bota. E a parte de trás da bota eu pego com aquele vermelho misturado com preto, para dar aquela sombra na parte de trás da bota. Esse azul é o azul que eu vou usar na frente. Só que aconteceu, tu viu que eu joguei 2 vezes? Aquele gotejador meu ali, tem hora que ele solta um jato. Ai, soltou um jato, deixou a água toda, o azul todo aguado e não deu certo. O que está acontecendo? A luva tá sujando muito o vermelho e tá sujando o vermelho, né? Aonde eu tô querendo pintar. Então eu tô vendo que esse flake tá saindo na minha mão. Aí eu dou uma envernizada, dou um jato de ar quente, que é essa maquininha, depois um ar frio para esfriar a peça, para esse prata parar de sair da minha mão, porque estava saindo muito e estava começando a borrar o vermelho. Na filmagem não dá para ver, mas ele está um pouquinho brilhoso, depois eu vou até dar uma passada de tinta de novo nele, né? O azul sai um pouco borrado, mas depois eu acerto com um prata na parte. Aí já fiz a pintura da testinha ali, da esmeralda da testa. E agora o azul. Eu tenho esses 2 azuis, que é o da Acrylex e o da Vallejo. Porém, eu optei em usar o da Acrylex, onde eu diluo com um pouco de preto, tá vendo? Lembra no começo do vídeo que eu falei que era um azul e não um preto? Por isso. Ele é um azul bem escuro, pelo que eu vi nas imagens. E você tá percebendo que não tá cobrindo muito bem, né? Por que não tá cobrindo muito bem? Porque tá bem diluída. Confesso que eu diluí demais, mas como eu joguei muita tinta, eu optei só em continuar a pintura. Vou fazendo a base. O bom dela tá bem diluída é que ela não deixa muita marca. E quando você vier com uma segunda demão, essas marcas que ficam ali, fica com marca, óbvio. Mas a marca que eu digo é um alto, sabe? Quando você passa o pincel na peça e fica uma pararoca de tinta elevada, ela não deixa tanto, por ela tá bem diluída. E com esse pincelzinho aí, que eu falei no outro vídeo, ele é um pincel vendido na China para pincel de unha, porém as cerdas dele são muito macias. Então eu lembro que eu tenho esse pincel e paro de usar aquele transparente ali e começo a usar esse. E a parte lá de cima do braço já está seco, então agora eu vou lá pro braço. Agora não, primeiro tem um cinto, verdade. Cinto, vou cobrindo tudo, sem muito mistério. Depois eu vou detalhar. Tá vendo que na mão eu não pintei por dentro da mão? Eu opto em usar um pincel que ele é assim, ó. Ele é bem esticadão, que aí a cerda dele vai entrar no vão da mão e ali vai pintar, tá vendo? Isso que é bom ter algumas variedades de pincéis, porque se eu fosse pintar com o meu pincel grosso ali, eu teria que dar um retoque com o prata. Agora eu venho de novo com a tinta. Por ela não estar numa wash palette, então ela seca mais rápido. Então conforme eu vou dando a mão, ela já está mais seca, com menos água, então já vai melhorando. Olha como a segunda demão já cobre bem e não está deixando marcas, não deixa marcas de pincelada nela. Sim, muito mistério para fazer essa parte, que ele é bem didático, né? Personagem antigo, ele não tinha muitas papagaiada, nem muito. Não tem nem muito músculo, né? Tem nem detalhe de músculo, né? Agora que eu tô percebendo. Fazer qualquer herói hoje em dia é músculo para todo lado, toda a parte do corpo é ressaltada. Antigamente não tinha isso, né? Então é bem simples a pintura dele. Tem pouca sombra, na verdade. E aí eu vou dando a terceira demão da tinta. Eu fiquei meio bolado, mas tem que, né, deixar bem coberto, deixar bonitinho. Tem que dar 3 demão, dá 3 demão. Provavelmente, muito certeza, se eu tivesse utilizado o azul da Vallejo e o preto da Vallejo, eu teria dado uma demão aí, ou 2 demão no máximo. Mas como eu optei em usar o da Acrylex e eu diluí ela muito, então eu tive que dar essas demãos aí, mas sem demãos, sem muito problema, não tem problema não. A parte vermelha que eu falei, já eu estou usando ela mais diluídazinha para não perder aquele sombreado que eu fiz. E agora eu vou dar um retoque. Dei um retoque rápido ali no azul. O rosto,
eu vou fazer agora o rosto. Vou utilizar essa da Vallejo, que pra mim é pareável com essa aí, total. Parece a mesma tinta. Óbvio que qualidades diferentes, mas a cor pra mim é igual. O rosto, eu vou pintar máscara, eu vou pintar olho, eu vou sair pintando tudo. Depois eu vou vir pintando o branco, o próprio branco do rosto. Opa, o próprio branco da máscara. Começo com uma base. Aí caiu um fiapinho grudou na peça, eu tive que tirar. Começo com uma cor base, só para dar tirar aquele prata que estava pintado, certo? E bem, não vou dizer bem diluído, mas tu viu quantas mãos eu tive que aplicar ali? Está um pouquinho diluído. Enquanto seca, eu vou focar ali no cinto dele. Cinto também sem muito mistério, só atenção mesmo a pintar ali os detalhes, para não borrar e ter que fazer retrabalho. Como é ali eu já dou o retoque no azul. Como é elevado, né, o detalhe do cinto, então não tô só passando um pincel assim, tu já pinta. Dando retoque no tom base. Uma secadinha rápida. Ali é só ar frio mesmo. E agora eu vou fazer a primeira camada de vermelho. Passo no braço ali para sentir como é que tá a diluição. Na hora que eu jogo na peça, eu não curti. O que eu faço? Eu dou uma molhadinha no pincel e volto. Com aquela esponjinha, eu tiro o excesso. Eu tiro o excesso do vermelho em pontos que eu não quero. E agora só dando mais uma diluída ali. Ficou muito avermelhado. Ó, agora eu venho com o vermelhinho certinho. Lugar que eu quero. Você vê que fica bem vermelho, né? Parece que o rosto dele tá todo queimado de praia. Mas aí tu tira o excesso e ainda mais quando seca, ele perde um pouco desse vermelho todo. Agora eu vou vir com o amarelo. O amarelo consiste em quê? Você joga um wash vermelho, joga um wash amarelo e joga um wash azul. Sendo que o wash azul você tenta focar nas partes baixas do rosto. Como é que eu posso falar? Como se fosse a sombra, ou até mesmo na parte de barba. E o vermelho nas partes mais altas, que é assim em cima da bochecha, nariz, em cima da sobrancelha. E o amarelo é como se fosse o bronzeado, você dá um bronzeadinho na peça, ali você vai dosando onde você quer mais o amarelo. Cantinhos, como é que fala? Covinhas, né? Covinhas você também deixa o azul. Aí quando eu jogo muito, eu tiro o excesso e espalho aquele pouca peça, pouca tinta que tá ali. Desse do branco, né, da cor de pele, eu volto, mas com ela bem aguada, tá? Como se fosse um wash mesmo. É só para ela criar uma camada por cima da pintura que já tá vermelha, amarela e azul. É meio doido, complicado de se entender, mas quando você vai fazendo, você vai pegando o entendimento. Agora eu tô começando a dar um realce de vermelho no rosto dele. Você viu que eu misturei o bege com o vermelho? Agora eu vou com a outra cor, que ela é da Vallejo também. Só que ela é um bege mais avermelhado. Tá vendo ali? Chega a ser laranja. Vamos dizer um bege alaranjado. Que eu vou tirando essa cor pálida de algumas partes dele, ó. Bem diluído também, tá vendo? Que eu passo por cima do prato ali para mostrar. E nem faz diferença, não pinta. Ele só dá aquela, vamos dizer que uma mancha, né? Dá uma manchadinha. Com esse próprio vermelho com um bege eu faço ali a pintura do beiço, dos lábios, e vou tirando o excesso das outras partes. Essa parte aí, por que eu misturei com azul? Eu peguei um pouquinho do wash do azul e um pouquinho do bege. Para quê? Para fazer as covinhas. Porque como os dois são wash, e vai ficar bem sutil a covinha dele aqui da boca. Ele tem uma covinha na boca, entre a bochecha, aquela que vai e desce. E eu vou tonalizando. Não tem assim uma receita. Você vai vendo o tom da pele da pessoa, o jeito que você quer deixar a pessoa.
E aí sim você vai tonalizando, tá? Mas a tese é isso, você vai mexendo com as cores e tu vai misturando tudo entre camadas, washes, você vai colorindo ali o rosto da pessoa nesse tom. E outra, tem que ou você acelera a secagem dela ou você espera secar, porque às vezes você acha que tá horrível, mas quando seca fica aquele tom que você tá querendo. Agora eu vou só retocando ali o ao redor da máscara dele, porque acaba borrando, né, o bege. Só dando um retoquezinho, já tá praticamente acabado. Agora vamos para a máscara. Chapa de branco, diluo branco, passo branco na máscara, sem muito mistério. Pinto até o olho, não tem problema pintar o olho. Depois o olho vai ser pintado de preto, então aí não tem muito problema não. É só mesmo atenção para não borrar o rosto, que demorou um bom tempo. Tá acelerado aí, mas demora. E relaxa, porque rosto é assim mesmo. É papo de 2 horas, 1 hora só no rosto. Olho então, é que você não precisa fazer olho, né? O olho dele é todo preto. Mas tu bota mais umas horas aí no olho. Ele é só ajeitando, né? O símbolo, coisa do olho. Passa o branquinho por fora, o preto por dentro. Vai só ajeitando, não tem muito mistério. Mais um retoque. Arrumar tudo. Se eu não me engano, agora eu vou vir com a base. Ah tá, uma dica. Você, para manter o seu pincel, passa na água, molha essa... Isso aí eu vou te falar o que é. É Nivea. Não, Nivea não, é Dove. Sabonete Dove. Sabonete Dove você bota num potinho. Guarda seus pincéis sempre assim, quando for utilizado. Não deixe a ponta dele bater no final. Usa aquela capinha. Tá vendo assim? Bota tudo de cabeça para baixo. E alguns meus ficam já tão seco, fica de cabeça para cima ali. Não tem importância não. Mas que esteja seco. E tu molha o dedo, dá uma olhadinha no sabonete, né? Sabonete Dove. Molha o pincel na água e depois passa esse pincel no Dove. Que aí você mantém o seu pincel com aquele formatinho bonito. Agora, aplicando um vernizinho. Se eu não me engano, agora eu já estou com verniz brilhoso. Já está com verniz brilhoso nas parte prata dele, né? Para dar um brilho. E na laca solúvel em água, eu passo nos lábios. Para dar um brilho, né? No lábio. E como sempre, a minha teimosia de pintar a base com essas canetinhas. Teimosia mesmo, de preguiça mesmo. Parece que é bom, mas não tá bom não. Aí o que eu indico? Taca logo o nanquim no aerógrafo. Direto, não precisa diluir nada. E pronto. Acabou, rapidinho. Tá aí a base. Uso o negocinho para secar rápido. E agora sim, as letrinhas eu faço com a canetinha. Essa base foi feita em ABS, tá? E fiquem aí com o final, resultado. Valeu, gente. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too